A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Assim é também com a raiva. Todos sentimos em maior ou menor intensidade, mas é na forma de expressá-la que residem todos os problemas. Alguns explodem, outros engolem e implodem. Tem os que machucam, agridem ou são sarcásticos. Raiva é assim. Ninguém está livre. Todos sentirão. A única coisa que podemos escolher é como lidar com ela. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que é e como aprender a dosar a sua raiva. Venha comigo! A boa educação sempre ensinou que raiva é ruim e errado senti-la. Balela! Isso é falso, pois já nascemos com capacidade para sentir raiva. A raiva é uma emoção e emoções fazem parte de nós. Funcionam como alarmes, sensores corporais que disparam de forma inconsciente. Isto é, nós não pensamos antes de sentir. Nós pensamos sobre o que sentimos. Não é uma escolha sentir ou não. Emoção quer dizer energia em movimento. Isso significa que todas as emoções existem no ser humano para dar um aviso e gerar uma ação que garanta a sobrevivência do indivíduo. No caso da raiva não é diferente. O bebê, quando está com fome, chora. Caso o alimento demore para chegar, seu corpo se altera e reage se tensionando, esperneando, ficando com o rostinho vermelho, expressando a sua raiva diante da ameaça de ficar sem alimento. A raiva nos impulsiona para que possamos agir para superar uma dificuldade. Ela não é ruim nem errada, ela é boa e necessária. Mas a questão é como vamos lidar com ela, pois isso sim nós podemos escolher. Então, até aqui, eu quero que você tenha bem claro. Você vai sentir raiva. Isso não depende da sua escolha. Isso é natural e necessário. Você não é uma pessoa má por isso. Você só poderá escolher o que vai fazer com ela. A raiva é um aviso de que temos uma necessidade que não está sendo atendida. E isso nos leva a uma frustração. Ou seja, a frustração acontece quando somos impedidos por outra pessoa, por uma situação ou por nós mesmos de conquistar uma satisfação de um desejo. Também sentimos raiva quando as expectativas que temos sobre outras pessoas, situações, acontecimentos ou mesmo sobre nós não se realizam. Então, atrás da raiva tem sempre uma necessidade que não está sendo satisfeita. Essa necessidade pode ser de ordem física, como, por exemplo, o bebê com fome, ou de ordem emocional. Quando uma pessoa não se sente ouvida, por exemplo, a sensação é de raiva. A raiva pode ir desde uma sensação de irritabilidade até o ódio, dependendo da intensidade. E isso vai variar de pessoa para pessoa, também da forma como ela lida com as suas emoções e das interpretações que dá às situações e acontecimentos da vida. Um exemplo, se uma pessoa tem uma crença de que sabe tudo, de que é a mais inteligente do que a maioria dos mortais, provavelmente ela sentirá uma raiva muito maior quando alguém falar para ela que ela está errada. A raiva também pode ser um estado ou um traço de caráter. É um estado quando estamos com raiva por algum motivo. E é um traço de caráter quando vivemos a maior parte do tempo com raiva.
Muitas pessoas são mais raivosas desde crianças. Reagem a tudo ou quase tudo com muita agressividade. A raiva ruim é aquela que é frequente, duradoura, intensa e cujas reações geram medo ou raiva em outras pessoas. A raiva desmedida e colocada de forma inadequada pode levar uma pessoa a grandes perdas, como amizades, empregos, família e até da própria vida. Algumas causas podem predispor uma pessoa a sentir mais raiva, como doenças como transtorno bipolar, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, algumas doenças neurológicas, alterações hormonais como quadros de disfunções da tireoide, TPMs, menopausa, efeitos colaterais de algumas medicações, bebidas alcoólicas e drogas, privação de sono, muito tempo sem dormir ou noites mal dormidas, quedas de açúcar no sangue. Por exemplo, quando estamos com muita fome, muitas pessoas ficam bem irritadas. Vida muito estressante, muitos compromissos, cobranças, ritmo acelerado, dívidas, etc. Todas as emoções, inclusive a raiva, são resultantes de ativações químicas que acontecem numa área primitiva do cérebro chamada sistema límbico. Essa área cerebral está presente em todos os animais. O que diferencia as reações entre homens e animais irracionais é uma outra área do cérebro que em nós humanos é maior e mais aperfeiçoada. Essa área é chamada de córtex pré-frontal, que é a região que vai julgar as situações e tomar as melhores decisões de como agir. Então, quando baseados em nossas experiências, histórias de vida, aprendizados, interpretamos uma situação como frustrante, injusta ou ameaçadora, o nosso sistema límbico aciona a liberação de hormônios que preparam o nosso corpo para lutar. As pupilas se dilatam, a visão fica mais focada, concentrando-se no oponente, o coração acelera, as mandíbulas se contraem, o sangue flui mais para as mãos, preparando a pessoa para lutar, as narinas se dilatam para mandar mais ar, o rosto fica vermelho e tudo isso acontece automaticamente. E esses sinais vão para o córtex pré-frontal, que fará a interpretação, o julgamento e tomará a decisão sobre o que deverá ser feito. Mas nem sempre esse diálogo entre o sistema límbico e o córtex são tão eficientes. E é aí que as coisas dão erradas. Quando a emoção fala mais alto do que a razão. Quem modula as emoções é a razão. Ela deve ser a soberana. Quando são as emoções que entram no comando, funcionam como cavalos selvagens, conduzindo uma charrete sem o comando do condutor. Vai dar desastre. Então, aquela moda de coloque sua raiva para fora, não é bem assim, gente, que funciona. Tanto a raiva que fica muito guardada e vai sendo alimentada secretamente pela pessoa, como aquela raiva que é despejada para fora, sem filtros, são extremamente perigosas, levando pessoas a destruírem relações muito importantes em suas vidas. No primeiro caso, a pessoa que guarda a raiva vai alimentá-la com pensamentos, lembranças, críticas veladas, e seu corpo vai reagir a isso,
causando até doenças físicas, como hipertensão, problemas de fígado, dores de cabeça, problemas estomacais, entre outras. A raiva acumulada também destrói a alegria de viver de uma pessoa. Deixa a pessoa raivosa amargurada, constantemente irritada, mal-humorada, difícil de conviver. Já aquelas que despejam a sua raiva sem pensar, machucam, humilham, provocam medo e agressividade e afastam de si as pessoas. Ninguém consegue se sentir bem perto de uma pessoa raivosa. A raiva é como água. Ela vai invadindo todos os espaços por onde ela passa. Mas como lidar com isso, então? Existem algumas estratégias para aprendermos a lidar com a nossa raiva. A primeira delas é dar-se conta de que você está esquentando antes de ferver, ou seja, ficar atento aos sinais em você. O corpo sempre avisa quando nós estamos começando a ficar com raiva. Nós ficamos mais agitados, sem paciência, tudo nos incomoda, temos vontade de brigar. A irritação é o primeiro passo da raiva. Nela, nós tendemos a defender com mais calor os nossos pontos de vista. Nesse ponto, é mais fácil pararmos se estivermos atentos a nós. Uma forma bem eficiente é sair por algum tempo de perto daquilo que está irritando você. Peça licença, diga que está necessitando ir ao banheiro ou tomar água ou outra coisa qualquer, mas afaste-se. Isso ajudará você a respirar, colocar as ideias no lugar, ou seja, dará um tempo para aquela área do córtex pré-frontal entrar em ação, aquela que avalia e que decide as melhores ações. E aí você vai dominar os cavalos selvagens. Nesse tempo que você se afastou, não fique alimentando a sua raiva, tentando mostrar para si mesmo como você tem razão, como o outro está sendo ruim, etc. Procure primeiro respirar melhor e se acalmar. Para isso, você pode usar algum recurso que te ajude, como olhar a imagem de um bebê fofinho, um animalzinho filhote, uma praia, flores. Use aquilo que desperte em seu cérebro melhores emoções. O cérebro consegue fazer isso se nós estimularmos direito, através de imagens, sons, cheiros que tragam boas memórias. Esse será seu kit de primeiros socorros para a raiva. Só volte para a situação quando você sentir que dominou os seus cavalos. É preferível você postergar do que destruir. Saiba que se continuar esquentando, vai levantar a fervura. Portanto, pare antes. Isso é uma escolha que você pode fazer. É importante nos perguntarmos também se o que estamos sentindo é compatível com o que aconteceu. Para isso, eu gosto de fazer uma pergunta. Daqui a um ano, isso que aconteceu agora ainda será tão importante para mim como está sendo hoje? Isso faz você colocar as coisas em perspectiva. O que é de fato importante e o que é chateação. Outra questão importante é você pensar qual é a necessidade que está atrás da raiva. O que você está precisando de fato? Será que não é ser respeitada, ser amada, ser reconhecida, ser valorizada? Tente achar qual é a verdade que está atrás disso que você está sentindo. E por último, como você está comunicando essa necessidade para as outras pessoas? Será que você, na verdade, não está esperando que elas adivinhem ou entendam sem você ter que falar? Crescer, gente, é uma jornada.
E aprender a lidar com a nossa raiva faz parte dela. Embora isso seja um desafio, certamente nos tornará pessoas muito melhores. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você acha que possam gostar e que possam precisar. Obrigada pela sua atenção. Namastê! Beijos!